Saudações, gente bonita, aqui em Goiás, 7 horas da manhã, 21 graus, tá como se diz aqui na região, invernando, entre chuva e garoa a noite inteira, e a previsão é que dure o dia inteiro. Bom, isto posto, vamos trocar umas palavras sobre o que anda acontecendo naquela ocupação colonialista do sudoeste asiático. Gente, deixa eu dizer uma coisa aqui do fundo do meu coração. 100% of the population in Gaza is at severe levels of acute food insecurity. That's the first time an entire population has been so classified. We also see, again, according to, in this case, the United Nations, 100%, the totality of the population is in need of humanitarian assistance. De alguém do outro lado, como eles gostam de dizer, alguém do nosso lado. Não, é do lado deles. Eles estão admitindo a situação. Então, cara, são 2 milhões de pessoas. Vocês têm noção do que está acontecendo? Da consequência de 100%, o que significa 100%? Essas pessoas, elas vão ser desvividas. Porque a fome, ela não mata só por si, pela desnutrição crônica. O organismo fica enfraquecido. O organismo fica enfraquecido. As pessoas rapidamente adquirem aquela aparência famélica, severamente desnutridas, qualquer infecção oportunista, qualquer gripe, e aparece a pneumonia, a febre tifoide, né? Porque você tem muitos cadáveres no meio daqueles escombros. E eles não têm água potável. Então, eu fico constrangido de pertencer à mesma espécie que aquelas pessoas. De verdade eu fico constrangido de fazer parte da mesma espécie que aquelas pessoas. E o que a gente pode fazer? Basicamente, nada. E esse tipo de coisa desperta vários sentimentos. Tipo, vários sentimentos mesmo. A gente não consegue simplesmente ficar indiferente. 100% é muita coisa. Não houve um caso que eu conheça na história em que eles tenham conseguido uma proeza dessa. Então, existe uma sensação ruim de impotência, indignação, claro, mas impotência porque tá o mundo inteiro vendo, tá acontecendo ao vivo e ninguém tá fazendo muita coisa, certo? Ninguém de fato tá fazendo muita coisa. Para terminar de lascar, como se diz aqui, ontem eu vi a notícia de que o Comitê Olímpico Internacional, né, não vai deixar os atletas da federação, que já não pode concorrer com a própria bandeira, participar do desfile de abertura. Ah lá, tá vendo? Lembra quando eu falei que as pessoas aqui plantam? Naquele lote tá cheio de milho. E provavelmente segunda safra. Um pé de melancia. Mamão. Ali é milho, cara. E muito milho. Ali vai dar pra fazer pamonha. Tipo, vai dar com um pau. Porque esse lote deve ter uns 1.000 metros quadrados. 1.000 metros quadrados de milho, camarada. Vou dizer pra vocês. É muito milho. Mas voltando. A gente fica pensando. Não tem como, né, não pensar. Qual que é o problema do Comitê Olímpico Internacional? Um país levar outro a uma situação como a descrita pelo representante dos Estados Unidos da América na Organização das Nações Unidas, tudo ok, tá tudo certo. Não tem nada errado. Agora, o outro tem
Sabe, a gente começa a perceber, quer dizer, quando eu falo começa, eu estou usando retórica, que tem algo de muito errado nas relações internacionais. Quer dizer, tem alguma diferença entre o que a federação fez, inclusive para se defender, né? Para defender o próprio povo que estava sendo oprimido no Donbass, e o que o outro Estado ilegítimo está fazendo numa escala infinitamente maior. Como é que o Comitê Olímpico Internacional, a FIFA, tem a pachorra de punir um caso? E eu não vou nem falar que os Estados Unidos da América fizeram várias vezes esse tipo de coisa contra o Iraque, contra o Vietnã, contra o Afeganistão, e nunca foram punidos por isso. Jamais foram. Ok. A hipocrisia, essa dupla reação. Mas o que está acontecendo agora é inconcebível. Como aquele país pode participar dos Jogos Olímpicos? De verdade, cara. Considera que todas as pessoas são obrigadas a servir nas Forças Armadas daquele estado. Olha lá, vocês viram tanto choveu, ó. Considere que todos os cidadãos são obrigados a servir, sejam homens ou mulheres, a servir nas Forças Armadas daquele estado. Como é possível? Então praticamente não existe atleta inocente, né? Se você é obrigado a servir no exército, e o exército daquele país está fazendo o que está todo mundo vendo, então não existe atleta inocente. Quando o Cristiano Ronaldo, numa partida oficial, se recusou a trocar a camisa e a cumprimentar um atleta do estado ilegítimo, ele disse exatamente isso para o atleta: cara, você não tem conversa. Então, quer dizer, é um caso diferente de você fazer uma competição, sei lá, infantil, né? Mas não, é claro que nos Jogos Olímpicos você tem alguns atletas que são muito jovens, por exemplo, skate, sempre tem algum jovem. Mas, de modo geral, é todo mundo maior de idade. Então, virtualmente, todos os atletas do Estado ilegítimo serviram às Forças Armadas do Estado ilegítimo. Então, como eles podem participar de uma competição olímpica? Como é que você diz que a da Federação Russa não pode, mas o do Estado ilegítimo pode? Qual que é o critério aí? Falar, você vai usar a palavra atrocidade? Realmente, alguém no Ocidente agora pode usar a palavra atrocidade em vão? Porque, cara, eu adoro essa pracinha. Ela era muito mais, ela tinha muito mais árvores, né? Mas o atual prefeito, ele é decididamente o inimigo das árvores. Ele gasta 1 milhão por praça dessa. Não vou nem entrar no mérito, né? Vamos lá. Mas é basicamente derrubar todas as árvores, substituir por gramados e tornar a praça adequada para burgueses, mas não para trabalhadores. Porque como a praça tinha sombra, muitos trabalhadores vinham, né? Almoçavam aqui na pracinha. Agora não. Agora não é mais possível. Não tem mais jeito. Bom, mas voltando ao assunto. Cara, o que a FIFA, Comitê Olímpico Internacional, estão fazendo é asqueroso, nojento, repugnante, repulsivo. E aí entra a pergunta: o que nós podemos fazer?
Porque todo mundo sabe disso, né? Eu penso que todo mundo sabe disso. O que a gente pode fazer? Boicote. O boicote é o que melhor a gente pode fazer. E não só um boicote mudo. Quando você estiver na gôndola do supermercado e ver aquela marca de café que tem um determinado número de corações que pertence a uma empresa israelense, você fala, cara, eu comprava esse café, não compro mais porque cada vez que eu compro um, eu estou financiando uma bala contra uma mulher, uma criança, um jornalista, um médico, um socorrista, um enfermeiro. Então eu não compro mais esse café. A mesma coisa vale para a Coca. A Coca financia eles, certo? Coca financia eles. McDonald's financia eles. Quais empresas financiam eles? É um punhado. Mas algumas você pode boicotar. E boicote. Aliás, não em silêncio. Fala, estou deixando de comprar essa marca por isso, por isso, por isso, por isso. Porque fatalmente, se mais pessoas falarem isso, os atendentes vão comentar com os gerentes de venda, que vão começar a se preocupar. Cara, ó, tá pegando mal, tá ficando esquisito. A nossa companhia, que está realmente associado a isso, genocídio de criança, infanticídio, né? Eu não sei quantas empresas são dispostas a estar associadas a esse tipo de conduta, a patrocinar esse tipo de conduta. Basicamente qualquer empresa, né, multinacional, porque nós já explicamos, o Estado é legítimo, faz parte do Ocidente, foi pedaço da Ásia tomado por potências ocidentais após a vitória na Primeira Guerra Mundial. A Inglaterra se assenhorou daquelas terras e depois da Segunda Guerra Mundial cedeu parte daquelas terras que não eram dela para a ONU, prática para os Estados Unidos criar um Estado legítimo a ser colonizado por europeus, de uma religião específica, e impedir originalmente que a União Soviética e mesmo a Europa tivesse acesso por terra à África, né? Porque o Negueb impediria isso, e ato contínuo que a China tivesse esse acesso, que a iniciativa Cinturão e Estrada pudesse ser expandida. Então, representa determinados interesses de corporações. Por isso que tantas empresas patrocinam aquele Estado. Que ele representa o capitalismo, ele representa o Ocidente. Nós já falamos várias vezes. O Ocidente é a civilização. O capitalismo é o modo de produção econômico dessa civilização. O Estado Nacional é a maneira como essa civilização e esse sistema econômico, esse modo de produção, se organizam politicamente. Essas três coisas estão imbricadas. Cada uma significa uma coisa, mas elas estão profundamente imbricadas, certo? Então, nesse sentido, considera que os Estados Unidos da América não são uma pátria. Não são, cara. Ontem eu estava vendo, refletindo sobre isso. Quanto custou a minha chapa? Vamos pegar um exame que eu fiz baratinho. Uma chapa de raio-x frontal e lateral, para ver como é que estava o meu pulmão. É um exame barato. $10. Né? R$50, $10.
O local mais barato dos Estados Unidos são $300. Cara, 30 vezes mais é uma diferença de 3.000%. Não faz sentido algum um exame custar 30 vezes mais em um país. Então, a gente deve ter a chuva, o vento aqui deve ter sido um pouco mais feroz que a média. Dá pra ver que as árvores, elas sentiram. Então, não é um sistema feito para as pessoas. É um sistema feito para as empresas. Para as empresas. Eu acho que não existe cidadão nos Estados Unidos da América. Você é consumidor e contribuinte, ou você não é nada. Certo? Tanto que o país não tem carteira de identidade, né? Que loucura, cara. Uma nação não existe um documento de identidade. Você tem um número de seguro social que se identifica enquanto pagador de imposto e eventualmente a carteira de motorista e o cartão de crédito. O número do cartão de crédito. São esses aí os números que identificam a pessoa nos Estados Unidos. Né? E o Estado ilegítimo é ainda mais liberal do que isso. Por exemplo, eles estão apanhando rude, apanhando feio. Entre outros motivos, você sabe por quê? Porque eles privatizaram tudo lá. O Bibi privatizou tudo, inclusive as Forças Armadas. Então, quando acaba a arma, munição, fralda, os soldados, esse tipo de coisa, a requisição é privada. É uma empresa privatizada que fornece. E, evidentemente, uma empresa terceirizada é feita para dar lucro, não para ser eficiente. Certo? É feita para dar lucro. E aí qual que é o resultado? O resultado é que, bom, um fornecimento de, felizmente, né, para o mundo, fornecimento de insumos é feito de maneira caótica, o que tem prejudicado muito. Repito mais uma vez, para a sorte da humanidade, as forças de ocupação. Então, eu acho que se existe um país que representa melhor o que é o capitalismo e o que é o Ocidente, que os Estados Unidos da América, esse país é o Estado ilegítimo. E isso ajuda a explicar porque o Ocidente inteiro, não só os Estados Unidos, o Ocidente inteiro, quer dizer, você tem exceções, né? A Irlanda está se portando com extrema dignidade. E alguns países também, parece que até o Canadá, estão revendo o posicionamento deles. Porque, como eu disse, o outro está ficando muito feio, né? Mas, de um modo geral, isso explica porque o Ocidente apoia tanto o Estado ilegítimo. São negócios. E por que essa guerra é, como os russos dizem desde sempre, uma guerra civilizacional? Acho que eu vou ter que esperar um pouquinho na hora que abrir.